Olá, minha turminha maravilhosa! Estamos de volta para mais uma aula hoje de gestão empreendedora e inovação. E hoje nós vamos entrar em um conteúdo novo. Hoje nós vamos começar a falar de plano de negócios. Então, peguem caderno, caneta e vamos às anotações, ok? Esse conteúdo novo nós vamos utilizar na aula de hoje um vídeo, tá? Para abordar inicialmente esse assunto e a gente começar a entender o que é isso, para que serve esse plano de negócio, certo? E aí eu vou passar esse vídeo para vocês e durante o vídeo a gente vai pausando e eu vou fazendo alguns comentários, certo? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pausar o vídeo aqui e corre lá no Teams para me perguntar, tá? Pode colocar pelo chat ou pode me perguntar mesmo porque nós estaremos online, pode perguntar ao vivo lá e eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá. Como elaborar um plano de negócios? Parte 1. O processo empreendedor. Todo empreendedor possui muita energia e criatividade, qualidades fundamentais para transformar uma ideia em algo concreto, para criar uma empresa, para administrá-la corretamente e para fazê-la crescer. Ou seja, criatividade, ideias, força de vontade, energia, isso foram características que nós vimos lá no início, né, do nosso conteúdo, características de um empreendedor, certo? O processo de empreender é constituído de 4 etapas. Identificação de oportunidades. Processo de identificação de oportunidades. Essa etapa de identificação de oportunidades, nós vimos, né, recentemente, que para eu criar uma empresa, para eu empreender, eu não tenho que simplesmente ter uma ideia. Ah, tive uma ideia legal, vai dar certo. Não, eu preciso identificar a oportunidade de negócio para colocar minha ideia naquela oportunidade, né? Então, nós falamos que nós precisamos analisar o mercado e ver o que o mercado quer, o que as pessoas querem, o que elas precisam, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia que o mercado não tá nem aí para minha ideia. Eu acho ela super maravilhosa, mas o mercado não. Elaboração do plano de negócios, captação Elaboração do plano de negócios, que é a etapa que nós vamos ver agora. de recursos e gerenciamento. A primeira etapa é gerar ideias e identificar oportunidades. Você deve utilizar sua criatividade, intuição e experiência para detectar oportunidades. A segunda etapa é elaborar o plano de negócios. Descreva seu empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Escrever o seu empreendimento, ou seja, nós vamos colocar no papel o que nós estamos pensando em abrir o nosso negócio, a nossa empresa. Nós vamos passar o que está aqui dentro para o papel, tá? Vocês vão ver que nessa etapa, quando sai daqui e vem para o papel, muita coisa pode acontecer. Na terceira etapa, você deve buscar recursos. Busque recursos financeiros, físicos, humanos e tecnológicos para iniciar as atividades do seu negócio. Nessa etapa de buscar recursos, uma complementa a outra, né? E é muito importante nós sabermos que recursos nós precisamos, né? Às vezes, como que a gente vai buscar recursos? Eu nem sei o que eu preciso. Então, é no plano de negócios que nós vamos definir esses recursos. E a hora que chega o momento de eu buscar esses recursos, eu já tenho muito bem definido isso, porque eu fiz isso no plano de negócios. A quarta etapa é gerenciar a empresa. Você tem a responsabilidade de manter a empresa viva e garantir sua evolução. Mas o que? Ou seja, não é simplesmente eu ter minha ideia, colocar no papel e buscar os meus recursos. Eu preciso fazer ela funcionar e fazer ela se manter funcionando, né? Porque nós vemos que muitas pessoas conseguem fazer a empresa funcionar. Abre a empresa, tal, linda, maravilhosa, tudo certo do jeito que pensou. Só que ela não se mantém. Isso não é interessante, né? Então, temos que fazer essas etapas para que a empresa consiga sair da ideia para o papel, do papel para a realidade e se mantenha viva. É um plano de negócios.
O plano de negócios é um documento de planejamento capaz de demonstrar a viabilidade de um empreendimento. Características importantes aqui. Documento. Se eu perguntar o que é o plano de negócios, é um documento, tá? Inicialmente, precisa-se dizer que ele é um documento. Ele está no papel, tá? Documento do quê? De planejamento. Como o nome já diz, plano. Então, é um documento onde eu vou planejar. O que é planejar? Planejar é eu decidir antecipadamente o que eu pretendo fazer na prática, né? Então, eu vou decidir antecipadamente lá no meu papel tudo sobre a minha empresa, tá? Do ponto de vista da estratégia, do mercado, das operações e da gestão financeira. Ou seja, tudo isso vai dentro do plano de negócios, tá? Nós vamos analisar o mercado, nós vamos criar estratégias para esse mercado, as estratégias de operação, as estratégias financeiras, o que eu preciso de dinheiro, como que eu vou usar meu dinheiro, tudo isso vai dentro do plano de negócios. Operações e da gestão financeira. Tem como proposta descrever o que é ou o que pretende ser uma empresa. Essas duas perguntinhas são muito importantes. O que é a minha empresa e aonde que eu quero que ela chegue. Isso daqui, se vocês pararem para refletir um pouquinho, vocês vão identificar que nada mais é do que a missão e a visão da minha empresa, né? Vocês já fizeram isso, vocês já estudaram sobre missão, visão, e no plano de negócios eu preciso definir isso, preciso deixar muito bem definido a minha missão, o que é a minha empresa e a minha visão, aonde que eu quero que ela chegue. Forma de pensar o negócio sobre aonde ir, como ir mais rapidamente e o que fazer para diminuir incertezas e riscos. Outra coisa importante, quando eu abro um negócio, todo negócio tem riscos, tá? Todo negócio tem risco. Não existe eu abrir um negócio sem risco de dar errado. Porém, quando eu faço um plano de negócios, eu estou reduzindo os riscos. Por quê? Porque eu estou planejando. Se eu planejo, é normal que os meus riscos diminuam, porque eu vou pensar antecipadamente nas possibilidades que pode acontecer ou que não pode acontecer, e eu já vou ajustando as minhas práticas para não acontecer os problemas que podem vir, certo? Então imaginem assim, ó, eu vou viajar. Eu decido hoje que eu quero viajar e amanhã eu vou viajar. Eu posso chegar no lugar e o quê? Não tem hotel para eu ficar. Posso chegar no lugar e não vi a previsão do tempo, tá a maior chuva e eu fui para uma praia, tá? Então, tem alguns riscos que podem acontecer comigo lá nessa viagem. Se eu planejo, eu reduzo esses riscos. Planejei, vou viajar daqui um mês. Vou lá, faço a reserva do hotel, vejo se daqui um mês a previsão, tá para sol, legal. Vou para praia, então vai dar bom. Quando eu faço essa análise futura, planejo, eu estou reduzindo os meus riscos, tá? Pode ser que aconteça de eu chegar lá e dê um problema no hotel e eu fico sem lugar para ficar? Pode acontecer, mas é muito menor a chance de acontecer isso porque eu já reservei, eu já planejei. Se eu simplesmente for amanhã, é muito maior a chance de dar errado e eu não ter lugar para ficar. Certo? Então é a mesma coisa com uma empresa. Quando eu abro uma empresa sem fazer um planejamento, os riscos são muito maiores. Eu não pensei antes o que eu ia fazer. Então, provavelmente, vai dar ruim. Agora, se eu planejo, eu penso, poxa, não tenho essa quantidade de dinheiro, vou precisar de 20 mil para abrir a empresa. Só tenho 15, então eu vou esperar mais um pouco, vou juntar mais 5 mil, e aí que eu coloco ela em prática. Se eu simplesmente tenho lá os meus 15 mil, abro minha empresa, chega na hora, putz, tá faltando dinheiro. E aí? A chance de dar errado é maior, certo? Então, o plano de negócios, uma das principais características é que ele serve para diminuir os riscos, reduzir os riscos. Mais que um apanhado de ideias, o plano de negócios traz uma lógica que permite refletir sobre diversos aspectos da sua empresa. Com base no plano, é possível analisar o mercado e os números antes de tomar decisões. Enquanto busca por informações, você adquire conhecimento sobre o setor e sobre fornecedores, clientes e concorrentes. O plano de negócio.
Ou seja, o plano de negócios não é uma coisa simples que você faz em um dia, tá? Ele demanda tempo, é um processo. Porque você vai precisar buscar informações, pesquisar, adquirir conhecimento sobre o ramo que você está atuando, sobre os seus clientes, os seus concorrentes, os seus fornecedores. Então, são muitas informações que serão necessárias serem coletadas, analisadas e criar estratégias para cada uma delas. Então, é um processo demorado, né? Porém, muito rico, porque ele vai te dar muitas informações que vão ser muito úteis para você durante o seu negócio, né? E a questão dos riscos também. Então, é um processo importantíssimo antes de você abrir a sua empresa. Isso possibilita ordenar e analisar as ideias com o objetivo de avaliar a viabilidade da empresa. Quando eu tenho uma ideia, parece muito simples, né? Nossa, vai dar certo porque aqui nessa cidade não tem tal coisa, ou porque, nossa, realmente seria, eu acho muito interessante e tal. Quando você vai analisar isso, pode ser que você fala, talvez não seja tão viável, talvez não tenha na cidade exatamente porque não é viável, né? Ou talvez não deu certo exatamente porque a empresa que trabalhava antes com isso aqui na minha cidade falha em tal coisa ou em tal aspecto que eu preciso melhorar, que eu não posso ser falho. Então, quando a gente vai analisando no papel as ideias, a gente começa a ter uma visão mais ampla e que pode mudar a nossa forma de pensar sobre aquilo. Caso seja inviável por motivos financeiros, técnicos ou de mercado, chega-se a esta conclusão no papel e não na prática, após meses de atividade ou quando você já investiu todo o seu capital. Às vezes, tem empreendedores, até alunos mesmo, né, na sala que fazem o plano de negócios da sua ideia, da sua empresa que está pensando, e chega no final do plano, o plano ele te dá uma resposta, se o seu negócio é viável ou não, através das informações que tem lá. Então, por exemplo, você vai ver que o seu negócio vai ter lucro ou que o seu negócio vai ter prejuízo naquele planejamento que você fez. E muitos dos planos dão prejuízo. Isso significa o quê? Que a sua empresa não é viável, né? Naqueles moldes a sua empresa não é viável, você precisa replanejar. E quando chega no final e o aluno ou o empreendedor vê que a empresa é inviável, é péssimo. A pessoa fica muito desmotivada. A pessoa fica triste. Porque, poxa, eu fiz tudo isso, achei que era super viável a minha ideia e não é, caramba. Então, muitos até acham que está errado, mas não. Se o seu plano de negócio deu inviável, seu plano de negócio deu prejuízo, perfeito, tá no papel, não tem problema, começa tudo de novo, ou pega lá, volta no seu plano e analisa tudo o que você pode mudar para ser viável, entendeu? Tá ótimo, por quê? Porque isso foi no papel, isso não foi na prática. Imagina se você pega o seu dinheiro, investe na ideia que você achou que ia dar super certo e não dá na prática. Você ia ter prejuízo com o seu dinheiro, mas como você estava fazendo no papel, você só teve prejuízo no papel. Então, o que você perdeu, entre aspas, tempo, que você ficou fazendo seu planejamento, mas você não perdeu dinheiro, você não teve prejuízo real, você só teve uma resposta no papel. Então, ótimo. Se deu prejuízo no papel, perfeito. Você não foi com isso para a prática, tá? E se deu lucro, foi viável no papel, muito bom também. Significa que você tem a possibilidade de ir com aquela ideia para a prática. Porém, também não é 100% de certeza que vai dar tudo certo, porque na prática muitas coisas mudam, tá? Então, você seguindo o planejamento é mais fácil de dar certo, mas também não é 100% de certeza que vai dar, tá? Então, tem que ir devagar e analisando sempre, controlando, avaliando aos poucos, certo? Então, caso você faça um plano de negócio e nele, no final, dê uma resposta de que a sua empresa é inviável naqueles moldes, dê prejuízo, não se desespere, tá? Não fique triste. Não fala, meu plano tá errado. Não, calma. Tá certo, é para isso que ele serve, tá bom?
O plano de negócios não elimina os riscos, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O que eu acabei de dizer. Risco sempre vai ter, porém vão ser reduzidos com o plano de negócio. Um plano de negócios é importante para organizar as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orientar a expansão de empresas já em atividade, apoiar a gestão do negócio, seja em seus números ou estratégias, facilitar a comunicação entre sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores e parceiros, captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Muito importante. Então, o plano de negócio ele só pode ser feito antes da empresa começar? Resposta: não. Plano de negócio pode ser feito já com a empresa em andamento? Resposta: sim. O que é ideal? Fazer antes de abrir. Porém, se eu já fiz, se minha empresa está ruim, não está dando certo, eu acho que eu preciso mudar alguma coisa, preciso replanejar, pega o plano de negócio e faz, tá? Mesmo com a sua empresa em andamento. Antes, já ouviram aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. É mais ou menos isso, tá? Então, o ideal é que você faça antes, mas nada impede de você fazer já com a sua empresa em funcionamento, tá? Porque quando ela não tá dando certo, não tá indo bem, você vai lá e faz o plano de negócio, você consegue visualizar onde está o erro. E você consegue visualizar o que você precisa fazer para acertar, tá? Para eliminar esse erro, para melhorar a sua empresa. Então, faça o plano de negócios, certo? Outra coisa, uma característica aqui, ó, que está aparecendo aqui embaixo, orientar a expansão da empresa. Quando você quer abrir você tem uma empresa aberta e você quer expandir ela, você quer que ela cresça, só que você não tem um plano de negócio ainda, você pode fazer ele. Por quê? Você vai colocar ali as coisas que você quer fazer dali pra frente, né? Planejamento futuro. E aí você pode colocar para onde que eu quero que ela cresça, que estratégia que eu vou utilizar, da mesma forma, tá? Então eu posso usar o plano de negócio nesses momentos. Antes de eu abrir, depois que ela já estiver aberta e não estiver indo muito bem, o que eu faço? Vou lá e faço o plano de negócio. Quando eu quero aumentar a minha empresa, eu posso fazer um plano de negócio também, que vai me ajudar. Captação de recursos e parcerias. O empreendedor, normalmente quando vai começar uma empresa, dificilmente tem um valor total para começar, né? Às vezes tem, mas não é o suficiente. E precisa de ajuda, né? Dos bancos, por exemplo, de parcerias, de investidores. E os bancos, os investidores, quem for te ajudar com dinheiro, não vai simplesmente ouvir tua ideia e você falar assim, eu tenho ideia de fazer tal coisa assim, 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 não, beleza, eu te dou o dinheiro. Não é simples assim, né? Você precisa comprovar que a sua ideia é viável. Você precisa comprovar que a sua ideia vai ser lucrativa, que aquela pessoa vai estar investindo, mas ela vai ter um retorno bom para ela também, né? Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Então, para você conseguir essas parcerias, esses recursos, o plano de negócio ele é fundamental. Por quê? Porque é nele que você vai estar comprovando isso, que o seu negócio é viável. É nele que você vai estar comprovando que vai ser lucrativo o seu negócio. Então, é necessário, para captar recursos, parcerias, é necessário. Claro, a gestão do negócio, o plano de negócio ele vai apoiar muito a gestão, porque o negócio inteiro está ali no papel. Então, se está difícil a gestão de alguma coisa e tal, você tem dúvida, corre lá, ele vai te ajudar muito, porque lá estão todas as informações, certo? E facilitar a comunicação entre os sócios, porque todo mundo fala a mesma língua, todo mundo consegue ter a mesma visão do negócio do que está acontecendo, todo mundo consegue visualizar quais são os problemas, que estratégias vão ser utilizadas, então todo mundo segue numa mesma linha de trabalho, porque no plano de negócio está tudo já definido. Um plano de negócios pode ser escrito para vários públicos, para conhecer mais o mercado em que a empresa atua, para estabelecer acordos internos e alinhar as estratégias, para criar estratégias conjuntas, para obter empréstimos e ter acesso a serviços financeiros, para obter recursos de pessoas ou empresas interessadas no negócio, para conceder crédito para compra e negociar formas de pagamento, para vender os benefícios dos produtos ou serviços e como forma de divulgar a empresa, para melhorar a comunicação interna, gerar comprometimento e fazer com que os colaboradores saibam seu papel. Fornecedores, por exemplo. Você pede um prazo de 60 dias para o seu fornecedor.
Ele falou assim, quem me garante que você vai me pagar em 60 dias, que você vai ter dinheiro daqui a 60 dias se você não tem hoje? Pega o seu plano de negócio e mostra o seu planejamento para ele. Eu vou ter dinheiro porque eu vou vender aqui tanto, a minha previsão é essa, assim, assim, assim. Mostra os dados do seu plano de negócio. E aí você vai convencer ele de que você vai ter dinheiro para pagar naqueles 60 dias, tá? Funcionários. Quando você mostra um plano de negócio para o funcionário, com todo o seu negócio descrito naquele plano, você mostra para ele a possibilidade de crescimento dele dentro da sua empresa, junto com a empresa. No seu plano, vai estar lá onde você pretende chegar. E você vai mostrar para ele que ele pode chegar junto com você, trabalhando para você na sua empresa, tá? Então, isso é uma forma também de motivar ele, de trazer ele para estar junto realmente com você, trabalhando junto, certo? É mais uma dos benefícios aí de ter um plano de negócio. O plano de negócios apresenta 3 funções principais. Como instrumento de planejamento, avalia o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e organizacional. Assim, é possível ter uma noção prévia do funcionamento da empresa. Como instrumento de diagnóstico, avalia a evolução da empresa para cada aspecto definido no plano. Assim, é possível realizar um acompanhamento comparativo entre o previsto e o que vem sendo realizado, tomando medidas para corrigir desvios. Como ferramenta de financiamento, facilitar a obtenção de capital de terceiros quando o capital próprio não é suficiente para cobrir os investimentos. Ou seja, plano de negócio serve para eu planejar um negócio que eu ainda não coloquei em prática, para corrigir os erros de um negócio já existente e melhorar ele, e para captação de recursos, né? Os 3 principais objetivos aí de ter um plano de negócios. Como elaborar um plano de negócios? Parte 2. Iniciando o plano de negócios. Um plano de negócios começa pelo sumário executivo. Nele, antecipam-se aspectos importantes do plano para fornecer uma ideia sobre cada seção. Por ser um resumo, é a última parte a ser escrita e deverá conter uma breve descrição da empresa. Descrição. Ou seja, apesar do sumário executivo ser a primeira parte, ela é feita por último. Porque depois que você fizer todas as outras partes do plano, você vai fazer um resumo para colocar no sumário, certo? Então, ele é o primeiro, mas ele é feito por último. O plano de negócio ele é dividido em partes, né? Então, tem lá a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Cada uma delas aborda um aspecto. A primeira é o sumário executivo. Com o que é o negócio e os diferenciais competitivos da empresa, a missão, o perfil dos empreendedores, os produtos, serviços e seus principais benefícios, o segmento de clientes que será atendido, a localização da empresa, o investimento total, os indicadores financeiros, forma jurídica e enquadramento tributário. São 5 os ingredientes básicos de um sumário executivo. Ser simples e conciso, 3 páginas no... Ou seja, todas aquelas informações... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Todas essas informações aqui, o que é o negócio, a missão, o perfil do seu negócio, os produtos e serviços que você vende, que você oferece, o segmento de mercado de clientes que você vai trabalhar, para quem você vai vender, a localização, os investimentos, forma jurídica, enquadramento tributário, isso aqui vocês provavelmente estão vendo com o Álvaro. Tudo isso precisa ter em um sumário executivo. Porém, ele precisa ser simples e conciso, ou seja, curto. Nada de um sumário gigantesco, porque é um resumo. Então, todas essas informações vão estar detalhadas no decorrer do plano. Porém, no sumário, vem como um resumão. No máximo e 5 minutos de leitura, despertar o interesse de quem lê, transmitir o profissionalismo da empresa. Porque precisa chamar a atenção de quem lê,
despertar o interesse. Se você vai no banco pedir um investimento, a pessoa que está lendo, ela vai ler primeiro o seu sumário para ver o resumo do seu negócio. Se ela não achar interessante, ela já não vai ter interesse em ler o restante, tá? É mais ou menos como se fosse um livro, né? Você vê ali o resumo do livro na capa. Se você não achar interessante, você não vai querer ler. Um filme, você vê lá o resuminho na Netflix, né? Tem um resumo lá em cima do filme. Se você não achar interessante, você não vai querer ver o filme. É a mesma coisa do plano de negócio, tá? Se você não achar interessante o sumário executivo, nem o restante a pessoa vai ler, tá? Então, para o investidor, para um fornecedor, por exemplo, que é interessante, ele não vai querer ver o resto. Despertar o interesse de quem lê, transmitir o profissionalismo da empresa ou projeto, destacar as conclusões mais importantes. Profissionalismo por quê? Quando você tem um plano de negócio definido, suas estratégias definidas, toda a sua empresa ali planejada, você passa para as pessoas que esse negócio é sério, né? Profissional. Quando você simplesmente chega na pessoa e começa a falar da sua ideia, isso não transmite segurança, isso não transmite profissionalismo. Então a pessoa fica com um pezinho atrás, né? E o plano de negócio ele ajuda a tirar essa insegurança, mostrar para as pessoas que você é um profissional, que você sabe o que você está fazendo. Destacar as conclusões, porque no final do plano ele vai te dizer se é viável ou não, né? Ele vai te passar conclusões do quanto rentável é o seu negócio, e isso é importante. As conclusões mais importantes, fornecer uma visão geral e clara do plano. Como elaborar um plano de negócios. Parte 3. Análise de mercado. Depois do sumário executivo, vem para quem eu vou vender, quem é o meu mercado, o que ele quer e outras informações sobre ele, tá? Então, nós vamos seguindo essa ordem no papel, tá? Primeiro o sumário executivo, depois a análise de mercado. Um dos principais componentes do plano de negócios é a análise de mercado. Ela ajuda você a compreender o mercado onde vai atuar. Afinal, é fundamental conhecer seus clientes, concorrentes e fornecedores. O primeiro passo é identificar o segmento de clientes que... Perceberam que a análise de mercado não é só cliente? É cliente, concorrente e fornecedores. Todos estão envolvidos no seu mercado. Você irá atender. Um segmento de mercado é um conjunto de pessoas ou empresas com características em comum. Ao agrupar clientes, você satisfaz suas necessidades com eficácia. Quanto mais recursos e opções os clientes demandam, mais motivos para dividi-los em segmentos. Supõe-se que o mercado é um grupo gigantesco, né? Com um monte de pessoas, e todas elas têm características diferentes, todas ali misturadas. Quando você vai segmentar, você vai pegar as pessoas que têm características iguais e agrupar em um segmento. Cada grupo de pessoas com características iguais é um segmento. Deixa eu achar meu estudo aqui para mostrar uma coisa para vocês. E eu acho que eu não trouxe meu estojo. Bom, mas vamos usar as canetas que eu tenho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que isso daqui, ó, são pessoas em um mercado. Quem tem características iguais aqui nesse mercado? Essas duas pessoas têm características iguais, então elas formam um segmento. E nesse caso eu estou separando usando o critério de cor. Então, essas pessoas são de um segmento. E essas duas aqui também são de outro segmento. Ó, elas são de cores iguais, tá? Então, são critérios de cores que eu estou usando para segmentar o mercado, ou seja, separar em grupos de pessoas com as mesmas características. Eu posso usar outro critério? Posso. Marca. Essa é da mesma marca que essa. Não é da mesma cor, mas eu estou usando um critério diferente. Estou usando o critério de marca. Então, eu estou segmentando da mesma forma. Estou separando em grupos
iguais, tá? Então isso é segmentar o mercado. Provavelmente vocês já viram lá em marketing sobre isso, né? E por que segmentar o mercado? Porque quem tem características iguais tem necessidades, desejos iguais, tá? Quando poder de compra, quando eu não separo, deixo tudo isso aqui misturado, é difícil eu atender todo mundo, porque as necessidades deles são diferentes, o poder de compra é diferente, os desejos são diferentes, né? E eu não consigo atender todos os desejos de todo mundo, né? Eu não sou o Aladim lá, o mestre das lâmpadas. Não, o gênio das lâmpadas, né? Não sou o gênio das lâmpadas, eu sou uma empresa que atende uma necessidade específica, né? Então, por isso que eu preciso segmentar quem que eu vou atender aqui. Para dividir seu segmento de mercado, responda às seguintes perguntas: quem está comprando? O que está comprando? Por que está comprando? Perguntas essenciais para eu definir o meu mercado, tá? Quem são as pessoas, o que elas querem e qual é o objetivo delas com essa compra. Hábitos de compra, renda, nível cultural, onde moram e estilo de vida. Se o cliente é uma empresa, como e quem decide as compras? Este conhecimento irá definir os canais de distribuição, ações promocionais, planos de comunicação e a política de preços. Ou seja, vai definir o seu composto de marketing, né? Vocês estudaram isso daqui em marketing. Para eu definir o meu composto de marketing, o que a minha empresa vai fazer, por onde que ela vai distribuir, ó, a praça, né, que ela vai utilizar, ações promocionais dentro do composto de marketing também, preços, né, são os 4 P's, o composto de marketing, tá? Então, para eu definir o composto de marketing, eu preciso conhecer os meus clientes. A concorrência deve ser avaliada em relação à sua posição no mercado. Você conhece os produtos e serviços dos concorrentes, suas características, benefícios, preços? Como vendem? Por que os clientes compram do concorrente e por que deixam de comprar? Seu concorrente responderá rapidamente à sua ação? Ele tem recursos humanos, financeiros e tecnologia para reagir? O mercado fornecedor é formado... Olha quantas perguntas eu preciso responder sobre o meu concorrente. Sugestão para vocês: pausem o vídeo e vão anotando as questões que você precisa colocar do seu concorrente, porque na hora de fazer o plano de negócios, vocês terão que fazer, claro, já estou dando um spoiler, vocês terão que responder essas questões, tá? Sobre o concorrente. E para você responder essas questões do concorrente, você tem que conhecer ele, né? Você tem que pesquisar sobre ele, achar informação sobre ele. Isso não é fácil, tá? Porém, é necessário. Então, todas essas questões aqui sobre o concorrente, você precisa ter respondidas. Formado pelas pessoas e empresas que fornecerão materiais, equipamentos, produtos e serviços. Depois de analisar o concorrente, eu vou para o fornecedor. Tenha um cadastro atualizado dos fornecedores. Pesquise pessoalmente, por telefone ou pela internet, preço, qualidade, condições de pagamento, quantidade mínima e o prazo de entrega. Ou seja, preciso ter informações também dos meus fornecedores. Preciso ter uma listinha lá de quem são os meus fornecedores, o que eu compro deles, qual que tem o melhor preço, qual que tem o melhor prazo de pagamento. Isso você precisa ser atualizado. Por quê? Porque muda, né? Não é porque o meu fornecedor me vendeu hoje tantas peças por R$10 que amanhã vai ser 10. Pode ser que seja 15. Né? Então eu preciso estar atualizando essas informações. Também sugiro que vocês anotem essas informações que nós precisamos ter dos nossos fornecedores. Como elaborar um plano de negócios? Parte 4. O plano de marketing. Olha só, depois que eu estudei e que eu coloquei no papel informações sobre clientes, fornecedores e concorrentes, eu vou elaborar meu planejamento de marketing. E aí, marketing
Vocês já viram bastante coisa do que está aqui, né? E vocês podem usar as informações que vocês podem e devem, né? Usar informações que vocês tiveram lá na aula de marketing para utilizar no nosso plano de negócio, tá bom? O plano de marketing é a forma estruturada como a sua empresa irá ofertar seus produtos e serviços. Um plano de marketing deve contemplar descrição dos produtos e serviços, sua qualidade e utilidade, diferenciação em relação à concorrência e inovações. Analise-os sob o ponto de vista dos benefícios percebidos pelo cliente. Em qual segmento de mercado você está ou pretende atuar? Qual o tamanho dele? Qual o comportamento do cliente e onde ele se encontra? Como seu produto chegará até ele? As vendas serão diretas ou por um canal? Como você irá fazer com que seu cliente saiba que seu produto ou serviço existe e que satisfaz as necessidades dele? As formas mais utilizadas são propaganda, promoção, relações públicas, merchandising e venda pessoal. Adequar o preço à qualidade do produto, ao valor atribuído pelo cliente e à necessidade de viabilizar financeiramente a empresa. Como a receita é dada pela quantidade vendida multiplicada pelo preço, o lucro ou prejuízo pode ser resultado da sua política de preços. Ou seja, plano de marketing é a minha definição do composto de marketing, dos 4 P's, né? Então, eu vou definir tudo sobre o meu produto, sobre o meu preço, sobre a minha praça, a minha promoção, como eu vou promover o meu produto. Tudo está dentro do plano de marketing, tá? Professor, não lembro nada disso, não lembro de ter visto isso na aula, não esqueci. Lá no meu canal do YouTube tem aulas minhas, tá? De marketing, explicando tudo isso, tá? Explicando o composto de marketing, explicando a parte de tipo de promoções. Então, se você quiser dar uma relembrada, corre lá que tem os vídeos, tá? Se quiser me mandar no privado aqui no WhatsApp ou no Teams me pedindo, eu mando o link sem problema nenhum, para você entrar direto já nos vídeos disso, para dar uma relembrada, tá? Porque pode ser que vocês precisem disso, né? Às vezes esquece, como não utiliza, fica um pouco de tempo sem usar isso, acaba esquecendo, é normal, tá? Então, se quiser dar uma relembrada, tem lá também, tá joia? Como elaborar um plano de negócios? Parte 5. O plano operacional. Depois que eu já fiz as partes anteriores, e por último a parte do plano de marketing, que eu defini realmente como vai funcionar a minha empresa, o meu produto, qual vai ser o meu preço, onde que eu vou vender, como que eu vou promover o meu produto, aí eu vou para operacional. O que é operacional? Prática, tá? Como que isso vai acontecer na prática? O plano operacional define como a empresa irá desenvolver ou comercializar seus produtos e serviços. Descreve o processo para produzir, vender ou executar serviços. Se você está montando uma fábrica, você vai definir o processo de produção. Se você está montando uma empresa de vendas, você vai colocar aqui como vai ser o seu processo de vendas, como você vai vender. Se você vai prestar serviço, você vai colocar como vai ser o seu serviço prestado, como que você vai prestar ele, tá? Então, depende do seu tipo de negócio, você vai definir como vai ser a sua rotina no dia a dia, a prática, certo? Porém, independente, se vai ser uma indústria, se vai ser uma empresa de vendas ou de prestação de serviços, você precisa colocar na parte operacional como isso vai ser desenvolvido na prática. Nessa seção, devem ser relacionados os equipamentos e materiais utilizados, a quantidade de pessoas e o tempo demandado para cada etapa. A capacidade instalada. Sugestão, anotem isso também, tá? O que vai no plano operacional. Porque vocês vão ter que colocar essas informações quando vocês forem fazer o de vocês. É o quanto a empresa pode produzir, vender ou prestar serviços
em um determinado período. Ela é influenciada por fatores como o número e o preparo dos funcionários, a produtividade dos equipamentos, a disponibilidade dos fornecedores e a capacidade de distribuição e armazenamento. O layout. Isso daqui, ó, a capacidade instalada, ou seja, a capacidade de produção e de venda, é o máximo que você consegue atingir de produção na sua empresa. Então, eu consigo vender no máximo 1.000 peças por mês de alguma coisa, sei lá. Eu consigo produzir no máximo 150 produtos X nesse mês, tá? No mês. É a minha capacidade máxima, tá? Isso vai no plano operacional. Mas, por enquanto, eu quero que vocês foquem, que vocês anotem e se preocupem com que tipo de informação que vai no plano de negócio, tá? Para vocês entenderem ele primeiro. Quando nós formos fazer, aí eu vou explicar detalhadamente para vocês como que você vai calcular isso daqui, tá? Como que você vai definir essas coisas sobre a sua empresa. Por enquanto, eu quero que vocês entendam quais são as informações que vão no plano, tá? Então, quando eu falo para vocês, pega aí a caneta e anota no papel isso, é para vocês anotarem qual é a informação, não ainda para vocês já fazerem, tá? E armazenamento. O layout ou arranjo físico define a distribuição dos setores, equipamentos, móveis e pessoas no espaço. Se possível, desenhe uma planta baixa, pois explicar com o texto o layout é mais difícil. No plano operacional, isso aqui também é muito importante, tá? Você vai ter que colocar lá, desenhar como é que vai ser a sua empresa. Então, onde que vai ser o escritório, onde vai ser a produção, onde vai ser a área de vendas, e é importante fazer esse desenho, realmente desenhar, porque você explicando, vai ter uma porta aqui, vai ter uma máquina ali, a gente tem que visualizar tudo isso na cabeça, né? Quando a gente desenha, não, a gente consegue visualizar mesmo com os olhos, visualizar com os olhos, que estranho ficou isso. Mas é isso, tá? A gente consegue ver realmente qual que é a sua ideia de onde você vai colocar cada coisa, como é que vai funcionar. E a gente consegue ver, não, isso aqui fica inviável, pô, a cozinha vai ficar do lado do banheiro, por exemplo, não sei, uma ideia, tá? Ou, essa produção, esse espaço de produção tá muito pequeno para essa quantidade de pessoas, enfim, a gente consegue visualizar isso, ok? Relacione também os cargos e as qualificações para ocupá-los. Que cargos vai ter na sua empresa? Vai ter vendedor, vai ter o gerente, vai ter o pessoal da limpeza, vai ter o pessoal do operacional que vai fabricar alguma coisa, que cada um vai fazer e qual é o critério que eles precisam ter para preencher essa vaga. Então, o vendedor tem que ter um curso de vendas, ele tem que ter um curso de administração, tá? Ele tem que ter experiência na área. São os critérios que você quer que essa pessoa tenha para ocupar a vaga. Se você ainda não abriu a empresa, descreva os cargos necessários e o perfil das pessoas que irão ocupá-los. Essas informações irão auxiliá-lo na etapa de recrutamento. Por que eu tenho que colocar o que eu quero que essa pessoa tenha? O vendedor tem que ter curso de venda. Porque a hora que eu for contratar, eu vou pegar o currículo. Se ele não tem curso de vendas, ele não serve para mim. Eu já descarto. É um critério que eu utilizo, tá? Acho que vocês tiveram, né, aula de gestão de pessoas, ou estão tendo, não me lembro de cabeça. Mas quando a gente trabalha com recrutamento e seleção, nós precisamos disso, nós precisamos de critérios para selecionar, né? E esses critérios vêm da onde? Daqui do plano. Eu vou definir esses critérios aqui. Para a hora que eu for fazer o recrutamento e seleção, eu já tenho esses critérios prontos para analisar. Poxa, eu quero isso, a pessoa não tem no currículo, descarta, a pessoa tem. Então eu vou selecionar na triagem do currículo, para depois fazer uma entrevista, fazer uma dinâmica de grupo e utilizar outras técnicas de seleção. Seleção da equipe. Como elaborar um plano de negócios? Parte 6. O plano financeiro. O plano financeiro é o resultado final do plano de negócios, pois apresenta em números todas as ações planejadas. Se concluir que o negócio tem espaço no mercado, o próximo passo é calcular o investimento de implantação. Equipamentos, móveis e veículos, os chamados investimentos fixos,
Ou seja, no plano financeiro, eu vou colocar tudo que eu vou gastar, tá? Desde uma colher que vai ter na sua cozinha, até os equipamentos que você vai utilizar para produzir, os funcionários que vão trabalhar para você, tudo, tudo, tudo tem que estar no plano de negócio, no plano financeiro. Por quê? Porque mesmo você colocando tudo, 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 tudo lá, ainda vão ter mais coisas quando você for fazer na prática. É a mesma coisa do que quando você vai fazer uma casa. Você planeja, vou gastar 150 mil nessa casa, no lote, com material, mão de obra do pedreiro, papá, o piso que eu quero colocar. Quando você vai fazer a casa, você gasta um tantão a mais do que o que você planejou, porque surge coisa do além, tá? Com a empresa é a mesma coisa, você planejou lá. Eu vou gastar tanto para abrir minha empresa com tudo que tem lá dentro, desde a colher até os funcionários. Vai chegar na hora de você colocar na prática isso, vai aumentar, tá? Então você já tem que ter essa noção e é para isso que o plano financeiro serve. Reformas e registro da empresa, os chamados investimentos pré-operacionais. Se eu preciso fazer uma reforma no lugar que eu vou abrir minha empresa, isso tem que estar no meu plano financeiro. Na aula anterior, a gente viu o passo a passo da abertura de uma empresa, né? E aí, lá, cada passo daquele tem os seus devidos custos. Todos aqueles custos precisam estar no plano financeiro também. Recursos financeiros para financiar clientes na venda a prazo e para pagar fornecedores. Se eu vou vender a prazo para o meu cliente, eu vou dar o produto para ele, tá? E ele não vai me pagar. E como eu vou pagar o meu fornecedor? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu preciso ter isso definido no meu plano financeiro. Chamado capital de giro. Que é o capital de giro. Outro ponto é a análise comparativa entre receitas e custos, fixos e variáveis. No plano financeiro eu vou conseguir fazer isso daqui, ó. Quanto eu vou receber, quanto eu vou gastar. Se eu estiver gastando mais do que eu vou receber, inviável. Preciso modificar alguma coisa para dar certo, tá? É a mesma coisa do teu salário mensal lá. Você recebe R$1.000, você gasta 1.300 por mês, porque não tá dando certo, tá? Então, você tem que mudar alguma coisa. Aqui, você vai fazer a mesma coisa, só que pensando na sua empresa. Tô gastando mais do que eu tô recebendo? Aonde que eu vou mudar para isso não acontecer, tá? Plano financeiro. O quanto irá gastar e o faturamento esperado. Esse levantamento permitirá construir o demonstrativo de resultados, um dos relatórios gerenciais mais importantes do plano financeiro, onde despesas e receitas são colocadas lado a lado para avaliar se a empresa irá operar potencialmente com lucro ou prejuízo. Então vocês já devem ter visto ou estar vendo, não sei, na aula de custos, né? DRE. Para que serve a minha DRE? No plano financeiro, vai estar embutido esses demonstrativos, porque é através deles que eu vou saber se meu resultado é positivo ou negativo. Finalmente, é preciso ter consciência de que quem não mede, não gerencia. O plano financeiro. Se eu não tenho números para trabalhar, não tem como eu gerenciar, não tem como eu administrar o meu processo, tá? Então, eu preciso de ter resultados, números, medidas para eu administrar, tomar decisões e gerenciar a minha empresa, tá? Vocês devem estar percebendo que dentro do plano de negócios envolve todas as áreas aí que vocês estudam, né? Todas as matérias, desde a parte do marketing, do próprio empreendedorismo, da parte financeira. Então isso é muito interessante, porque nessa hora de colocar, de abrir uma empresa, você vê que você vai utilizar todos os conhecimentos que você adquiriu no curso. Financeiro possibilita calcular indicadores como o ponto de equilíbrio, que é o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízo. Então, quanto que eu tenho que faturar para eu não ter prejuízo e nem lucro? Para eu ficar ali empatado, igual a igual. É o ponto de equilíbrio, né? Eu vou calcular isso no meu plano financeiro. Prazo de retorno do investimento, ou seja, tempo necessário para que seja recuperado o capital investido. Eu vou investir hoje 10 mil para abrir a minha empresa.
daqui quanto tempo eu vou ter retornado esses 10 mil? Por quê? Pensa comigo. Só depois que eu tiver retornado esse investimento de 10 mil é que eu vou começar de fato ter lucro, né? Não é porque eu investi 10 mil hoje, mês que vem eu lucrei R$ 1.000, esses 1.000 ainda não é lucro de fato, é retorno do meu investimento. Só depois que eu conseguir 10 mil de lucro, que eu vou ter o meu investimento retornado para mim, aí sim eu vou começar a ter sobra, né? A ter lucro de fato. Tá? Isso a gente calcula no plano financeiro. A lucratividade, que é o ganho que a empresa obtém na relação entre seu lucro e a receita total. Ou seja, o quanto a minha empresa é lucrativa, o quanto ela lucra. Como elaborar um plano de negócios? Parte 7. A análise de cenários. A etapa final consiste na análise dos riscos. Toda empresa corre riscos, seja quando é criada ou quando está em atividade, inclusive a sua. Prever e administrar esses riscos pode garantir a continuidade do negócio. A análise de cenários traz um maior entendimento dos riscos. Para os cenários de maior probabilidade, são desenhadas diferentes estratégias. Simule valores e situações. Análise de cenários, eu vou imaginar a minha empresa em um momento de crise, eu vou imaginar a minha empresa em um momento de expansão, de super vendas, que todo mundo tem dinheiro, uma situação positiva. Eu vou imaginar a minha empresa com um concorrente chegando novo no mercado. Eu vou criar situações, realmente cenários diferentes, tá? De o que pode acontecer com a minha empresa e como ela vai ser afetada. Quando eu penso isso, em como ela vai ser afetada, eu preciso pensar o que eu vou fazer, que estratégia eu vou utilizar. Se acontecer uma crise, ninguém estiver comprando, o que eu vou fazer para não quebrar? Quando eu construo esse cenário, eu crio as estratégias e se um dia ele acontecer, de fato, eu já estou pronto para aquela situação. Diversas. Professor, e se não acontecer essa situação que eu planejei? Ótimo, você não precisa fazer nada. Mas se ela acontecer, você já está preparado, você já sabe como agir, tá? Vamos pegar aí a situação do Covid, né? Do que nós estamos vivendo atualmente dessa pandemia. Se as empresas estivessem preparadas, se elas tivessem lá pensado antecipadamente, se acontecer uma crise, o que eu vou fazer? Eu deveria ter um aplicativo para vender online e aí só entregar. Ela já teria isso pronto. Mas as empresas não tinham isso pronto, né? E se elas não tinham, o que aconteceu? Elas perderam venda, porque até elas se adaptarem, até correr para conseguir colocar as vendas dos seus produtos no aplicativo, ou criar um site, montar um grupo de WhatsApp para vender, até isso acontecer, elas estavam perdendo dinheiro. Tá? Então, quando você já está preparado, é muito mais fácil. Aconteceu o problema. Tranquilo, eu já sei o que fazer. Eu já tenho a estratégia pronta. Certo? Então, isso aqui vai na análise de cenários. Simule valores e situações diversas. Prepare cenários onde o negócio obtenha resultados pessimistas, como a queda nas vendas ou o aumento dos custos, ou a pandemia. E também os resultados otimistas, como o faturamento crescer e as despesas diminuírem. Pense em ações para prevenir. Professor, se eu vou construir cenários, por que eu tenho que construir cenário positivo também? Se meu faturamento crescer. Isso é bom, não precisa ficar construindo cenário. Precisa. Por quê? Quando você vê lá que o dinheiro está aumentando, você vai fazer o quê? O que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou gastar mais. Isso é inteligente? Não. O que você tem que fazer? Pensar. Se eu faturar tantos por cento a mais, eu vou guardar esse dinheiro para investir, para abrir uma franquia, para abrir uma outra unidade em tal lugar, ou eu vou expandir essa empresa, eu vou comprar um terreno ali do lado e construir alguma coisa. O que eu vou fazer com esse dinheiro que estiver sobrando? Porque se você não planejar o que você vai fazer, a hora que ele chegar na sua mão, você vai simplesmente gastar. As adversidades ou para potencializar situações favoráveis. Faça várias simulações e tenha sempre alternativas, o famoso plano B. A análise de cenários nada mais é do que construir
vários planos B para as várias situações, tá? Então você está aqui seguindo com o seu plano A da sua empresa, fazendo bonitinho o que você planejou. Mas se acontecer algo errado, tem que ter um plano B. Como elaborar um plano de negócios? Parte 8. A análise estratégica. Toda empresa deve mostrar como irá competir no mercado e definir estratégias para atingir metas. A estratégia é a combinação entre os fins que a empresa busca e os meios utilizados. Os fins devem originar os meios, ou seja, que a definição da meta dê origem à ação, e não o contrário. Ao estabelecer estratégias, avalie os pontos fortes e fracos da sua empresa. Criar estratégia. Toda empresa precisa de estratégias. Ela não pode simplesmente, deixa a vida me levar e vamos ver o que dá. Isso não dá certo. A empresa precisa ter estratégia, né? Precisa ter definido isso antes. O que ela vai fazer? E é essa definição de estratégia que vai levar a empresa para o sucesso ou não. Tá? Então, quando a gente fala aqui de ver o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar ainda, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, é lá a análise SWOT, que vocês também já devem ter visto isso lá na aula de marketing de vocês. Não lembro, professor, o que é isso? Vai lá no meu canal do YouTube que tem aula lá sobre isso também, tá? Só para vocês darem uma relembrada. Então, quando a gente fala em ponto forte, ponto fraco, eu vou criar estratégias para aproveitar os meus pontos fortes e melhorar os meus pontos fracos. E as ameaças e oportunidades proporcionadas pelo ambiente externo. Isso pode ser feito através da técnica conhecida como FOFA, ou SWOT, sigla para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, uma ferramenta simples e eficaz. Acredito que a maioria de vocês já tenham assistido La Casa de Papel, né? Se não assistiu, assiste, por favor. Por que eu tô falando disso agora no meio da aula? Porque é pura estratégia, tá? Então, assim, lógico que você não vai usar aquelas estratégias na sua empresa, que não tem nada a ver. Mas, para a gente entender a importância de ter estratégias na nossa empresa, na nossa vida, em tudo, tá? Nos nossos estudos, com tudo que a gente vive, é importante ter estratégias. Porque a estratégia nos leva ao negócio e as estratégias nos ajudam a sair de situações difíceis, tá? Então, aqui a série ela mostra claramente o uso de estratégias, né? E bem planejadas antecipadamente, o que é o que o plano de negócios faz. Como elaborar um plano de negócios? Parte 9. Avaliação do plano de negócios. Planejar significa antecipar situações e preparar-se para elas. O plano de negócios pode ser o começo ideal. Ansiosos em ver a empresa em atividade, muitos empreendedores desconsideram a segunda etapa do processo empreendedor, o planejamento. Com isso, a terceira e quarta etapas, captar recursos e gerenciar, respectivamente, podem não funcionar. O principal motivo para elaborar um plano de negócios é ter uma base para gerenciar a empresa. Abrir um negócio é lidar com incertezas. As dúvidas vão desde se os clientes chegarão, se as vendas irão crescer ou se a empresa dará certo. Como não é possível prever o futuro, valide, se necessário, ajuste as informações de mercado, estimativas de receitas e custos do seu planejamento. Apresente suas ideias para clientes e veja se eles concordam com isso e se pagariam pelo que você quer oferecer. Lembra que nós fizemos isso lá na nossa sala, na nossa aula? Vocês criaram, né, tiveram ideias lá de produtos, de negócio e tal, e aí vocês perguntaram para os outros, e aí, o que vocês acham? Vocês comprariam? Vocês pagariam? E essa avaliação é o que você vai fazer aqui no seu plano de negócio, né? Você vai avaliar a sua ideia, você vai avaliar a oportunidade que você está trabalhando
E você vai avaliar os resultados que você obteve ali com o seu planejamento, se ele é positivo, se ele não é. Você vai fazer uma conclusão, né? Com todas as informações que eu levantei, com todas as estratégias que eu criei. Qual é a conclusão que eu chego no final desse plano? É isso que é a avaliação do plano de negócio. Algumas dicas e recomendações. Pesquise, estude e busque inspiração. Ter preparo e conhecimento são condições para a abertura e o crescimento do negócio. Faça cursos e palestras para se atualizar nas melhores práticas de gestão. Participe de feiras e eventos voltados para o seu mercado consumidor. Procure informações sobre empresas e empreendedores que admira. Tenha bons sócios. Escolha seu sócio baseado nas competências profissionais. Cuidado ao se associar a parentes ou amigos só pela afinidade. Defina deveres para... Isso é complicado, viu? Tem muita gente que, né, começa a trabalhar, cria aí a sua empresa, aí vai crescendo, coloca o primo, o tio, o irmão, e aí complica. Porque essas pessoas que não têm preparo podem afundar a empresa que você criou, tá? Então, muito cuidado. Quando você vai arrumar um sócio é muito complicado. É bom, sócio é muito bom, mas tem que ter muitas coisas definidas aí, né? As responsabilidades, os valores. Pensa comigo, um casamento nada mais é do que uma sociedade, né? Você e outra pessoa dividindo sua vida, né? Um casamento que você é uma pessoa que você teoricamente ama, né? É uma pessoa que você vai conviver ali no seu dia a dia, que você gosta, que tem coisas em comum com você. É difícil pra caramba. Imagina uma sociedade com uma pessoa que você não ama, que é uma pessoa que tá ali fazendo negócios com você, né? Imagina essa pessoa. Imagina se vocês têm pensamentos diferentes. Você está mexendo com dinheiro, tudo que mexe com dinheiro já é complicado, né? Dividir dinheiro. Então, essas coisas precisam ser muito bem pensadas e organizadas antes de começar. cada sócio e verifique se as expectativas sobre o negócio são semelhantes. Decida como será a política de venda de cotas e como ficará a empresa em caso de separação ou morte. Determine o que será feito. Tem muita gente que fala, né? Eu não vou casar pensando em separar. A sociedade de uma empresa é mais ou menos assim. Você tem que se unir a um sócio pensando, planejando. E se a gente se separar um dia? O que vai acontecer? Por quê? Porque se isso acontece e você não pensou nisso antes, vai dar problema. Um vai querer as coisas do outro, você não tem nada por escrito, você não tem nada definido. Então, claro que vai dar problema, tá? Por isso que tem que se planejar até essas situações. Com lucro, documente e registre tudo o que for acordado. Busque mentores. Identifique um mentor para conversar sobre a empresa, esclarecer dúvidas, ouvir recomendações e ter exemplos. Sabe aquela pessoa que você confia, que já teve uma experiência ou algumas experiências com empresa, aquela pessoa que vai poder te ajudar? Essa pessoa vai ser... Você pode escolher ela para ser o seu mentor e para ir te auxiliando, né? Durante a abertura da sua empresa e a execução dessa abertura. Você pode também utilizar como mentoria, né? Uma consultoria, um escritório, uma pessoa que te dê uma consultoria que vai te dando esse suporte de auxílio, tá bom? Atraia talentos, motive sua equipe e invista em treinamento. Funcionários preparados e motivados entregam mais do que é pedido. Ofereça oportunidade. Gestão de pessoas, né, gente? Por favor. Eu sempre digo isso, que uma boa empresa com bons funcionários começa no recrutamento e na seleção, tá? Se você contratou errado, dali para pior, tá? Então, importantíssimo, começar bem, contratar
bem. E aí, daí em diante, é trabalhar para melhorar, tá? Mas se contratou errado, fica complicado. Por isso que o processo de recrutamento e seleção é muito importante, tá? Dentro da gestão de pessoas. E claro, vem todo o restante, a motivação, treinamento. Quanto mais você desenvolver as pessoas, mais a sua empresa será desenvolvida. De crescimento. Defina cargos, salários coerentes e reconheça os resultados. Melhore o atendimento aos clientes. Não basta atender bem na hora da compra. O que beneficia a imagem da empresa é o pós-venda. Busque pessoas experientes e esteja atento às reclamações dos clientes. Mais uma vez, o marketing aí, né, galera? Pós-venda é a responsabilidade da área de marketing na empresa. Então, não é porque você vendeu que acabou o seu relacionamento com o cliente. Não. Você tem que dar um suporte para ele, você tem que dar um pós-venda. Se ele reclamar, você tem que resolver, né? Você tem que manter um contato com ele para fidelizar esse cliente. Utilize consumidores fiéis para ter um feedback da empresa, do atendimento e do produto. Sabe aquela pessoa que sempre compra na tua empresa? Ela sabe muito sobre a sua empresa, porque ela está do lado do cliente, né? E aí, você precisa usar essa pessoa a seu favor. Fulano, vem cá, fala pra mim, o que você acha que tá precisando melhorar aqui? Você acha que tá bom o atendimento? Como você acha que os meus funcionários tá? Eles estão te atendendo bem? E aí a qualidade do produto? Tá precisando melhorar, tá bom? Chega nessa pessoa que é teu consumidor fiel ali, ó, e bate um papo com ela, pergunta, conversa com ela, né? E aí, fulano, o que você tá achando, né? É a mesma coisa eu chegar aqui, ó, e perguntar para vocês o que vocês estão achando da aula, o que pode melhorar na aula, né? E aí vocês vão me falar isso. Por quê? Porque eu quero sempre melhorar com a empresa diferente, não é diferente, com a empresa assim também. Vai pegar os seus consumidores que estão sempre ali e perguntar para eles. Isso mostra que você está preocupado e isso te traz retorno, porque eles conhecem a sua empresa. Trace uma estratégia de preços. Encontrar o preço certo é um desafio. O preço afeta a rentabilidade e posiciona a marca. Calcular o lucro a partir de custos é apenas o primeiro passo. O preço deve estar dentro da prática do mercado e acima do custo unitário. As projeções de venda precisam ser coerentes com o mercado, capacidade de entrega, além de compatíveis com os canais de distribuição e sua estratégia de comunicação. Façam. Mais uma vez, né, o marketing entra aí na definição de preços, né? Preço é um aspecto do marketing e não adianta eu colocar um preço exorbitante, totalmente fora do mercado, não adianta eu colocar um preço que eu não consiga cobrir os meus custos, né? Não adianta eu colocar lá um preço super baixo para vender um monte e eu não conseguir entregar o que eu vendo. Então, tudo tem que estar alinhado e esse alinhamento acontece no plano de negócios. Planejamento financeiro. Tente fazer uma previsão do fluxo de caixa. Quanto vai precisar para abrir o negócio? Depois de quanto tempo o caixa ficará positivo? Identifique quais relatórios você precisa conhecer e ter sobre a mesa. Se decidir implantar um software, escolha um adequado ao negócio, para não investir mais que o necessário. Conheça a rentabilidade do negócio. Melhor que saber o lucro é conhecer a rentabilidade. A rentabilidade é o lucro líquido dividido pelo investimento e indica. Ou seja, essa rentabilidade é o quanto a minha empresa está rendendo, tá? O que significa isso? Não adianta eu ter lucro se eu ainda estou retornando dinheiro no meu investimento, igual eu falei para vocês anteriormente. Então, a rentabilidade é realmente quanto eu estou rendendo, já tirando o valor que eu investi. Indica quanto do investimento está sendo recuperado. Buscar empréstimos com frequência pode comprometer a rentabilidade, pois implica em juros altos e caixa no vermelho. Empréstimo, gente, infelizmente, nunca é bom, né? Assim, porque significa que a gente não tem dinheiro naquele momento, significa que a gente vai pagar pelo dinheiro que a gente está usando, né? E significa que eu preciso ter um bom
um ótimo controle. Porque se você não conseguir pagar aquilo dentro dos prazos estabelecidos, né, da forma estabelecida, a tendência é que vire uma bola de neve, né? Quantas pessoas aí fazem empréstimos, tanto para empresas quanto pessoais, né? Vai lá, faz um empréstimo, eu vou conseguir pagar e tal, e não consegue, suja o nome, enfim. Com a sua empresa, você vai falir ela se você fizer isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de empréstimos. As contas não fecham, é hora de cortar custos. Comece pelas atividades que não geram lucro. Monitore os orçamentos e observe a autorização de despesas. Se o caixa anda desequilibrado e as vendas estagnadas, repense a estratégia. Esperar as vendas caírem é um erro. Pode ser tarde para reconquistar o cliente. Gente, tem muita empresa que começa a dar errado e fica na esperança. Não, vai melhorar, vai dar certo. Não, vai melhorar. Mês que vem a gente vai faturar mais. E aí, a tendência é só cair, só piorar mais ainda. Então, viu que começou a dar errado, que tem uma coisa estranha? Muda, tá? Estratégia diferente. O que eu vou fazer para não deixar piorar? Não fica esperando o mercado melhorar, não fica esperando as vendas aumentar sem fazer nada. Tem que tomar uma atitude, tem que criar estratégia, tem que mudar, tá? O segredo é mudança. Tá dando errado? Muda, não espera piorar. Esteja ao lado da lei e escolha a melhor forma de tributação. Tirar alvarás, licenças e outros documentos requer tempo. Um planejamento tributário mal feito gera gastos desnecessários. Faça uma revisão de como sua empresa deve pagar impostos e encargos. Aqui entra a parte da legislação, né? Sempre trabalhar de forma legal, né, formal, dentro da lei, porém buscar as melhores opções para você. Então, isso daqui você vai precisar de uma assessoria, de um apoio, né, jurídico, se você não tem conhecimento, né? Vocês têm aula, né, com o Álvaro nessa parte de legislação e isso é muito importante para uma empresa que está começando, porque dependendo do tanto que ela pagar de tributos, ela não consegue sobreviver. Então, sim, ela tem que estar dentro da lei, porém, da melhor maneira possível para ela. Estude os regimes de tributação, simples, lucro presumido e lucro real, e decida qual o mais indicado. Contrate um bom contabilista. Uma boa assessoria contábil, além de identificar soluções legais para reduzir custos tributários, também pode assessorar na gestão do negócio. Então, vou abrir minha empresa. Não tenho o total domínio dessa parte aí de financeiro, de custos, de lucro. O que eu faço? Chamo o Denis. O escritório do Denis resolve para vocês, né? Ele vai dar esse apoio e essa assessoria. Com essas dicas e recomendações, e com um plano de negócios bem feito, sua empresa tem tudo para dar certo. Então, galera, plano de negócio, como vocês puderam observar aí, não é simples não. É complexo, tem muita informação. Precisa de estudo, precisa de tempo, precisa de dedicação, porém é indispensável para uma empresa que está começando, tá? Porque senão, se você não fizer tudo isso no papel, você vai ter que fazer na prática sem ter pensado antes. Imagina você fazendo tudo isso que foi falado agora, tudo isso que o vídeo nos mostrou, tudo que eu falei para vocês, imagina você fazendo tudo isso de uma vez, tudo embolado assim, ó, sem ter pensado antes, na prática, imagina. Planejando já é difícil, imagina não planejando. A bagunça que vai virar. E é o que muitas empresas fazem. E aí acaba não dando conta de organizar, não dando conta de criar estratégia, de colocar isso em prática, e falha, e quebra, né? Mesmo antes de ter um tempo aí de aberta, mesmo antes de conseguir se estabilizar, já fecha. E agora vamos para a nossa prática, né? Como a nossa aula de hoje foi bem extensa, porque tinha bastante conteúdo para a gente entender aí inicialmente sobre o plano de negócios, nós vamos ter uma prática bem simples, tá? O que vocês vão fazer? Do mesmo esquema, tá? Entra lá em tarefas,
baixa o arquivo, edita ele com a sua resposta e anexa de novo. Que resposta? Com as suas palavras. Não quero que você pesquise em lugar nenhum e copie e cole lá para mim. Não. Quero que você escreva, tá? Com base no conteúdo da aula de hoje. Então, você viu a aula de hoje. Eu quero que você me fale sobre do que você entendeu, do que é um plano de negócio e qual que é o seu objetivo, ou seja, para que ele serve. O que é o plano de negócio? O plano de negócio é isso, isso e isso, pelo que eu entendi. E ele serve para isso, isso e isso. Fim. Apenas isso, tá bom? Nada de pesquisa, de procurar, de copiar de site, nada disso. Quero que você escreva lá com suas palavras bonitinho. Eu entendi que o plano de negócio é isso, isso e isso, ele serve para isso, isso e isso. Acabou. Fim. Beleza? Galera, muito obrigada, tá, pela atenção, pela participação de vocês, pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não se esqueçam de se cuidar. Usem álcool gel, lavem as mãos de vocês com água e sabão. Usem máscara para quando for sair, para quando for em algum lugar. E se cuidem, espero estar logo perto de vocês de novo. Beijo!